Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos Torquato e hoje nós vamos trabalhar com a geometria plana. Lembrando você que a geometria plana é uma das matérias muito importantes para os concursos militares, tanto EPICAR como o Colégio Naval. Requer do aluno uma dedicação muito grande, uma vez que é um conteúdo bastante extenso, baseado em postulados, em teoremas, em demonstrações matemáticas. Então, nós começamos a geometria plana baseada na sua definição, que é a parte da matemática que estuda as figuras em apenas duas dimensões. A geometria plana, na verdade, ela se baseia bastante nos postulados de Euclides. O que na geometria significa um postulado ou um axioma? Postulado ou axioma é algo que não dá para ser demonstrado matematicamente, somente no bom senso. Por exemplo, nós começamos o curso falando de alguns conceitos primitivos. Na matemática, assim como na geometria, o conceito primitivo é aquilo que não tem demonstração e que não tem definição. Você tem apenas a ideia do que é. E começamos, então, em relação aos conceitos primitivos, falando sobre ponto, sobre reta e sobre plano. Então, não tem como você definir, na verdade, o que é um ponto. O que é um ponto? Não tem definição, você tem apenas a noção do que é o ponto. Por exemplo, eu coloco aqui uma marca aqui, ó, nesse plano, isso aqui é um ponto. Você vê uma estrela lá no céu, aquilo ali é um ponto. Você pega uma bola de tênis suja e joga numa parede, fica a marca, aquilo ali é um ponto. Então, ponto é um dos conceitos primitivos da geometria. Outro conceito primitivo é a reta. Reta também não tem definição. Ela pode até ter algumas características que façam com que você entenda o que de fato é uma reta. Mas, enfim, a questão é que uma reta, ela pode ser representada por um segmento, e sua característica é que ela não tem nem origem e nem fim. Uma reta, por sua vez, ela é formada por infinitos pontos. Então, essa é a noção que você tem de reta dentro do conceito primitivo. E outro conceito primitivo é o plano. O que seria um plano na geometria diante dos postulados de Euclides? Plano é um local determinado onde você, na verdade, tem infinitos pontos. É uma região determinada por pontos. Você pode, na verdade, entender plano dessa forma. Ok? Baseado nisto, nós vamos agora, na nossa apostila, seguir os tópicos para o melhor entendimento dos segmentos da geometria. Por exemplo, posição relativa entre duas retas coplanares. Bom, a primeira dúvida que surge nesse momento é o aluno querer saber o que é os termos coplanar. Coplanar, na verdade, gente, é o que está contido no mesmo plano. Então, retas, a posição relativa entre duas retas coplanares. Ou seja, a posição entre duas retas que estão no mesmo plano. Ok? Então, vamos lá. A primeira delas é essa aqui, ó. 3 retas paralelas. Como é que eu determino duas retas paralelas no mesmo plano? Bom, imagine a seguinte situação. Aqui eu tenho uma reta, que eu vou chamá-la de reta R. Importante você saber que na geometria, a notação de uma reta ela é dada pela letra minúscula.
Ok? E tem uma outra reta S. Olha, como essas retas elas estão no mesmo plano, eu falo que essas retas são paralelas se não houver, na verdade, nenhum ponto em comum entre essas duas retas. Ou seja, a distância entre essas retas, ela permanece a mesma, infinitamente para a direita ou para a esquerda, uma vez que nós estamos tratando de reta, e você já sabe que uma reta não tem nem início e nem fim. E como é que a gente representa duas retas paralelas? Isso aqui é muito importante, você deve saber disso. R paralelo a S. Esse símbolo, na geometria, significa paralelo. Ok? E nesse caso aqui, ó, para você representar também matematicamente, você fala que a interseção de uma reta S com a reta R é um conjunto vazio. Ou seja, não existe nenhum ponto comum entre essas duas retas. Então, essa é a primeira posição relativa entre retas coplanares, as retas paralelas. Ok? Então, dando prosseguimento aqui ao assunto, agora nós temos as retas concorrentes. Retas concorrentes. Então, seja a situação. Você tem aqui, ó, uma reta, que eu vou chamar de reta R, e uma outra reta, que eu vou chamar de reta S. Ok? Duas retas são concorrentes quando elas têm um ponto em comum, ou seja, as retas se cruzam. Então, esse ponto P é o ponto de concorrência das retas R e da reta S. Então, como você pode representar, na verdade, duas retas concorrentes? A interseção da reta S com a reta S é um conjunto unitário, que nesse caso é o ponto P. Ok? Então, extremamente importante, pessoal, que você saiba essa posição dessas retas coplanares. Isso vai ajudar você demais em exercícios que nós vamos trabalhar à frente. Lembre que a geometria, na verdade, gente, é uma matéria de base. Não adianta você querer entrar em geometria com os conceitos de triângulos, de ângulos, se você não sabe essas definições básicas. Extremamente importante. Vai usar isso aqui demais. Ok? Então, para finalizar, a posição relativa entre duas retas coplanares, nós temos as retas coincidentes. Retas coincidentes. Então, como que nós representamos retas coincidentes? Então, seja a situação aqui novamente, você tem aqui, ó, uma reta que eu vou chamar de reta R, e uma outra reta que eu vou chamar de reta S. Então, observe você que eu sobrepus a reta R com a reta S. E nesse caso, duas retas, elas são coincidentes quando elas possuem infinitos pontos em comum. Ok? E a representação de retas coincidentes é exatamente esse símbolo. Ok? Então, retas coincidentes, elas pertencem a todos os pontos em comum. Então, baseado, gente, na posição relativa entre duas retas coplanares, retas paralelas, concorrentes e coincidentes, nós agora temos condições de ver mais algum assunto aqui à frente. Ok? Lembrando você que se porventura você em casa sentir alguma dúvida em relação ao desenho, ou até mesmo na escrita, pode enviar um e-mail para que nós possamos corrigir nas aulas posteriores. Ok?